Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, o que nos conecta a maior festa, o maior tributo ao mundo, ao Rush, né, cara? Vai dar mais gente na Rush Fest do que nos shows do Rush no Brasil, tá? Então olha aqui, segue a dica do Maninho, beleza? 10 anos de Rush Fest, você é nosso convidado, a 92 é a rádio oficial, né, do maior tributo ao Rush do mundo. 4 atrações confirmadíssimas, dia 18 de abril. A festa rola no Mampituba, tá? A partir das 3 da tarde. É uma puta de uma festa, cara. É maravilhosa, né? A festa só tem gente bonita, de altíssima qualidade, segundo o Dino Cardoso, de garbo e elegância, né? Tem Jacob Moon, Analog Kids, Ghost Rider e Carol Snow Dogs. O melhor tributo ao Rush do mundo é nosso, é daqui. Com open bar de chopp, lombir, caipirinha e água. E no dia 17 de abril rola o preview da Rush Fest no Let's Drop com a festa Friday by Night. Então você pode comprar ingresso para os 2 dias, né, ou só para Rush Fest. Acessa lá no topedindo.com.br ou vai direto na Guzatti do Nações Shopping. Dia 18 de abril você é nosso convidado. E a minha convidada está aqui pra gente falar de vida, qualidade de vida. Já falamos tanto, né? Tanto. Eu acho que uns 20 programas. Ale Pandolfi e eu já fizemos, Ale. Que prazer receber você mais uma vez aqui, tudo bem? Tudo ótimo, mano, o prazer é meu sempre estar aqui com você, principalmente pra gente falar de saúde, né? Hoje nós vamos falar de saúde de verdade, né? Verdade. Você viu que algumas modificações estão acontecendo aqui na 92, né? A gente deixou de ser o gordinho roqueiro e estamos emagrecendo um pouquinho. Dinão Cardoso tá voando. Eu fiquei uns meses sem te ver, eu falei, nossa, me impactou, rejuvenesceu, emagreceu. Eu perdi uns 15, o Dinão perdeu 30 quilos. Nossa, faz tempo que eu não vejo Dinão também. Dinão tá voando, E começamos a mudar um pouquinho os hábitos. Olha, mas a gente fala que mudança de hábito não é fácil. Não é fácil. Quando você mudar de estilo de vida não é fácil, né? A gente estava comentando sobre isso, né? Agora o mundo vive a era das canetas emagrecedoras. Você já fala sobre isso há muito tempo, né? Só que alguns produtos se tornaram quase que milagrosos. Você vê perigo nisso? Como é que você está enxergando isso tudo? Hoje, o que eu acho legal, mano? Como você falou, é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Essa consciência da questão da qualidade de vida, de uma vida mais saudável, né? De mais longevidade. E tudo que vem de inovação, lógico, traz os benefícios, mas tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Por isso que hoje em dia as canetas emagrecedoras somente com prescrição médica. Lembra que elas chegaram no Brasil, podia comprar tranquilo numa farmácia e fazer o uso dela. Aí viram a necessidade realmente de ter um acompanhamento para ter um bom resultado. Porque tudo, mano, que a gente utiliza, mesmo sendo natural, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter uma boa orientação, uma boa indicação. Até chá demais te mata. Até chá demais, exatamente. Então, assim, eu acho que é um assunto que dá pra gente levantar, dá pra gente falar do que tem dos benefícios e o que a manipulação também pode estar auxiliando alguns efeitos colaterais. Porque assim, o principal que a gente estava falando, quando eu cheguei aqui, que eu falei, nossa, mano, me surpreendeu, gostei do resultado. Diz ele, na força do hábito, que foi mudando. É essa questão da consciência. Não, do ódio. Do ódio. Não é nem do hábito, é do ódio. Não, primeiro vem o ódio, depois vem o hábito, mano. Depois vem o amor. Não, mas é uma coisa legal, sabe? Essa conscientização do pessoal. E o que tem de inovação com as canetas traz o emagrecimento que a gente sabe. A gente falava da obesidade já antes, não só como um fator de risco, mas como uma doença. A gente já tentava desvincular, lembra que a gente falava bastante da questão, não vamos falar da questão da estética. A gente trazia opções emagrecedoras que utilizavam de forma natural, porém a gente sempre relatava dos efeitos colaterais também, sem ser com uso indicado de um médico, de um nutricionista. Agora, o que mudou efetivamente? Por exemplo, a gente estava falando sobre o mercado, né? O mercado mundial tem dados aí que perdeu 8, 10, 12, 15%, né? Sobre a rede fast food mundial. Consumo do álcool. O álcool foi absurdo, né? O álcool foi absurdo, né? Algumas indústrias preocupadíssimas, né? Nos Estados Unidos eles estão vendendo sanduíche saudável no McDonald's. Para acompanhar as mudanças. Umas coisas loucas, assim. Bom, o que mudou efetivamente no seu mundo, no mundo da manipulação? Da manipulação, o que a gente traz a esse conceito da mudança? O pessoal já entende que a obesidade é um fator de risco, já está tendo acompanhamento médico, nutricional. A gente vê muitos pacientes que antes iam no balcão falando, tem algo para emagrecer? Não, vindo realmente de um consultório. E aí a gente consegue agregar, principalmente nessa fase dessa mudança,
nessa mudança do ódio, como você falou ali, sabe? Aquela fase assim, ó, eu preciso mudar, mas como que eu posso começar a fazer isso? Estou utilizando as canetinhas. Geralmente o pessoal reporta bastante a questão dos problemas gástricos, né? Que o pessoal acaba utilizando as canetinhas. Mas por quê, Lê? O que muda efetivamente? Porque a pessoa está começando. Tem pessoas que já são, tem essa mudança de hábitos, já tem uma alimentação boa, mas tem pessoas que não tinham alimentação boa e vão começar a se adequar agora com o uso das canetas. Então, as pessoas que já tinham uma refeição desequilibrada, acaba sentindo mais o impacto, porque tem essa mudança, além do o análogo de GLP-1, que a gente fala que são as canetinhas, que o GLP-1 é um hormônio que o nosso corpo produz, que ele manda é tão inteligente o nosso corpo, que ele manda a resposta para o cérebro de eu estou saciado. Então, quando a gente utiliza um sintético, sendo análogo de GLP-1, ele entende que já está saciado e o pessoal ainda não mudou o hábito. Acaba consumindo, Não tentando consumir exatamente aquela mesma refeição, se não for orientado, acaba consumindo o excesso de gordura, acaba consumindo, às vezes, o álcool ou uma quantidade grande de comida, mesmo não estando com fome. E aí essa pessoa vai ter um efeito colateral. Então ela vai sentir aquele refluxo, né? Aquela azia, o pessoal às vezes reclama um pouquinho da dor, do estufado, exatamente. Constipação pode ter também, porque o análogo de GLP-1, ele pode interferir ali na motilidade intestinal também. Dá uma segurada? Dá uma segurada. Então, o que a manipulação vem para ajudar? Nessa questão até a mudança da alimentação, de entender qual alimento que não faz bem, a gente pode entrar com enzimas digestivas para facilitar a digestão do paciente. Olha, mas olha só, você está falando sobre isso, mas a gente, várias vezes você veio aqui falar sobre produtos, alguns produtos com altíssima tecnologia que ajudavam no emagrecimento. Era comum as pessoas chegarem no balcão da farmácia de manipulação se enganando? Por exemplo, o gordinho querendo a fórmula mágica? Pedindo aquele negócio que ele sabe que não vai funcionar, mas ele queria se enganar. Mas é que é assim, mano, ele teve a iniciativa de querer chegar naquele objetivo. Então ele vai procurar ajuda. E quando ele ouve falar, muitas vezes, por que o personalizado é diferenciado, né? O individualizado? Porque a gente vai fazer de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, eu ouvi falar que, vou dar um exemplo, do chá verde que vai atuar no emagrecimento. Mas espera aí, será que é só o chá verde que necessita para o corpo dele? Então, ele ia com aquela expectativa, querendo aquela fórmula mágica, mas a gente pegava com atendimento personalizado para entender, fazer uma anamnese do paciente, ou direcionar para um profissional, ou até mesmo como farmacêutica, tem certas suplementações que a gente consegue direcionar o uso. Olha, mas você está falando sobre isso? Não, você está falando sobre isso. Tem um amigo meu que ele comia um churrasco por dia, uma tonelada bebia 10 litros de chopp e tomava 1 litro de chá de dente de leão, que ele dizia que limpava o fígado. Que limpava o fígado. Tem coisa que não dá, então, né? aí, mano, entendeu? É individualizado. O que tem? A mudança de hábito, né? E aí a gente personalizar alguma coisa que vai ajudar ele a essa mudança de vida. Dá para utilizar alguma coisa para ser hepatoprotetora, para proteger o fígado, para diminuir a inflamação do corpo? Dá. Mas será que para aquele paciente não tem também que ser indicado, além da mudança do estilo de vida, alguma medicação? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar que cada vez mais está se fortalecendo, né? Nos profissionais da área da saúde. E essa questão das canetas, a gente vê muito disso, desse alinhamento nutricional com o médico, com a farmácia, para personalizar as necessidades do corpo. Porque, como eu falei, a questão gástrica não são todos os pacientes, mas aquele paciente que não mudou ainda o estilo de alimentação dele, pode ser que ele tenha uma dificuldade maior na digestão. Então, fracionar, aí vem o nutricionista, vai falar, mastiga bem, fraciona em doses menores a alimentação, porque tinha pacientes que não tomavam café da manhã, almoçavam tantão, depois só vinha à noite e jantava aquela comida de pedreiro para poder suprir a necessidade da fome. Hoje em dia ele está tendo que mudar o hábito dele da alimentação, a alimentação em si. Então são efeitos colaterais, perda de massa magra também. Gigante, né? Muita. Gigante. Eu emagreci agora, eu virei um esqueleto. Não tem sentiu jeito, essa cara. dificuldade? Imagina, você perde massa magra. Até na questão de malhar, né, mano? Total. Mas a gente estava falando aqui, o teu caso no emagrecimento foi pela mudança de hábito mesmo. Hábito mesmo. Então, assim, você, mesmo sem o uso das canetas, a questão da perda de massa magra, né, da musculatura, é normal se a gente não se alimentar de forma adequada e não treinar também de forma adequada. Porque o corpo, além de perder a gordura, ele acaba perdendo um pouco a questão da proteína também, do músculo. Mas olha só, eu tenho entrevistado alguns médicos falando sobre o assunto, né? Imagina.
E eles têm mostrado muita preocupação no sentido de que as pessoas usam indiscriminadamente as canetas, Isto. emagrecem, junto vai a massa magra. Vem um efeito sanfona, engordam. Quando elas engordam, Tem mais dificuldade. a massa magra não volta. É. Ou seja, eles Se começam não a engordar construir, sem não volta. músculo. Isto. E eles perdem o que eles já tinham e engordam o que não tem mais. E aí, mano, a gente vai entrar, porque eu falei os problemas gástricos, mas a gente vai entrar que o que hoje em dia o pessoal fala que é o novo status, o novo luxo, que é a questão da construção muscular, que o pessoal achava que era muito a questão da estética somente, mas não. A questão de massa magra para nossa longevidade é essencial. Então hoje está muito em alta essa questão da saúde muscular, não só a questão da definição, do físico, né, daquele corpo esculpido, mas a massa magra, igual o doutor falou ali para você, nesse sentido, perdeu gordura, perdeu massa magra, depois não teve a mudança de hábito, parou as canetas, vai voltar a engordar. Tem algo pra gente fazer para diminuir esse efeito rebote? Tem, dá para fazer personalizado também para diminuir, quem tá parando as canetinhas. Mas a consciência do paciente é extremamente importante, porque perdeu a massa magra, a gente diminui nosso metabolismo basal, tem mais dificuldade depois para perder peso, fora a questão da saúde, da longevidade, que a gente fala que hoje em dia é extremamente essencial a gente manter uma qualidade muscular boa para nossa saúde. Tá, me diz uma coisa, a pessoa emagreceu, automaticamente a flacidez, ela volta. Aumenta. Ela vai aumentar, né? Se ela tem mais idade, aí você tem uma questão de regeneração da própria pele, que já Sim. não consegue ser tão elástica e tal. Você tem muitas questões envolvidas. Como é que você faz pra pele? Porque a pele não engana, né? Vamos A falar, pele vamos falar de duas flacidez. A gente vê essa questão da diminuição da massa magra, Tá. que aí acaba acontecendo, o músculo diminui, sente mais a flacidez, tanto na parte da musculatura como na parte da pele. Então, se a pessoa não tiver uma orientação, um aporte proteico, um exercício físico adequado, ela vai sentir esse baque quando emagrece. Como as canetas aceleram o emagrecimento, esse baque vem muito rápido e o teu corpo não recupera tão rápido. Ele não consegue assimilar que você está fazendo exercício, já começou a ter essa mudança do exercício físico, e aí a construção muscular acaba demorando mais um pouco, ou muitas vezes sendo prejudicada pela falta de ingestão ou pela falta de exercício. E quando a gente fala, mano, nessa questão da massa magra dos pacientes, como é que a gente pode atuar, você falou uma coisa que foi bem importante ali, que não é somente, hoje em dia tem a orientação com que a alimentação com uma quantidade maior de proteínas fracionadas durante o dia, que geralmente a gente vê essa orientação, ou a própria suplementação, que a gente fala de um whey, a gente fala um colágeno que pro músculo, como o Body Balance, que é muito conhecido, colágeno para pele, para ajudar nessa estrutura da pele também, que a gente pode direcionar músculo e pele. A gente tem Peptistrong, creatina, que está sendo muito utilizado hoje em dia, muito, e é extremamente importante para nossa saúde. Só que, como a gente tem uma diminuição de alguns alimentos, e muitas vezes ou a pessoa começa a fazer exercício, às vezes 6, 7 vezes na semana, porque também quer um resultado muito rápido, aí acaba tendo um estresse oxidativo, acontece o quê? A gente acaba não conseguindo recuperar o nosso corpo, tanto na parte muscular como na parte também da nossa pele. E aí o estresse oxidativo aumenta a inflamação. Tá, mas a pessoa fazendo e a pessoa acaba envelhecendo, além de perder o colágeno, perder a gordura de sustentação, né, rosto, acaba tendo esse estresse oxidativo muitas vezes aumentado. Por fazer exercício demais? Ah, não, desculpa, pessoal, vamos falar aqui. Agora eu não entendi nada. Entrei numa aqui que aí posso confundir os ouvintes aqui. Não, o exercício é fundamental. Não é demais. Não, o que o nosso corpo precisa é de um tempo de descanso, como a gente fala de uma noite de sono e tudo mais. Quando eu falei de envelhecimento, que diminui querendo ou não o colágeno, não tem os estudos comprovando totalmente essa questão muito do colágeno. O que a gente sente de imediato? A questão da diminuir a gordura do rosto também, a gordura do corpo, e dá esse aspecto de flacidez. O que vem ali acontecendo é a questão tanto do exercício em excesso, como a gente estava falando, de envelhecimento no sentido de aumento de inflamação, pode estimular a quebra do colágeno. Aí colágeno da pele a gente pode falar nesse sentido. Eu estava até buscando uns estudos no sentido de se diminui muito rápido a quebra do colágeno ou se é com o dia a dia que a gente tem, porque eu vejo os maus hábitos, a alimentação,
o estresse oxidativo, noite mal dormida, tudo isso prejudica também a questão do colágeno. Então aumenta a flacidez. Então a gente tem esse estímulo de a flacidez aumentada se não fizer moderadamente a questão do processo do emagrecimento. Olha só, tem alguns amigos, já sei que estão fazendo isso, eu sei que você conhece também, que estão associando o uso da canetinha com sucos maravilhosos nas academias, né? Exagerando nas drogas, no veneno. Essa junção sabe, do emagrecimento acelerado, do uso do suquinho da vida, do suquinho da vida ali, te preocupa também? Preocupa muito, mano. Tá. Como a gente começou falando ali, tudo em excesso e sem orientação. Quando a gente fala de modulação hormonal, se o paciente tiver necessidade de fazer uma modulação, a gente não fala nem reposição, tá? A gente fala em doses fisiológicas. Eu sou do tipo de farmacêutico que eu falo assim, super aprovo, incentivo procurar um médico e fazer se o corpo tiver a necessidade de ser feito. Mas muitas vezes, como eu falei agora há pouco, se feito de forma moderada o emagrecimento com acompanhamento, colocado o exercício em doses exatas, a suplementação em doses exatas, não vai ter aquele emagrecimento brusco, que aí a pessoa não consegue recuperar um colágeno que foi quebrado, recuperar uma massa muscular que também, que muitas vezes está ali sensível também a ser desmanchada, digamos assim, porque aí teve aquele emagrecimento rápido, abrupto, e aí o paciente não conseguiu acompanhar. E não vai ser a solução, simplesmente lá por conta, utilizar esses suquinhos. Não vai ser o suco, vai recuperar rápido? Vai ter um estímulo maior de síntese proteica, de musculatura? Vai. Mas isso vai ser benéfico para a saúde? Isso vai ser sustentável? A gente tem que perguntar assim. Eu não sou contra fazer uma modulação se precisar ser feito com orientação médica. Agora, fazer para mascarar um efeito colateral de uma outra medicação para ter um ganho de massa rápida, sem orientação, aí já não é a minha política de trabalho. O que você acha mais perigoso nesse processo de emagrecimento? O que é? É entrar nessa achando que é a solução da vida sem ter a real consciência que é a mudança do estilo de vida que vai fazer a diferença na saúde do paciente. Porque quem busca só o emagrecimento, puro emagrecimento, pela estética, não está pensando na forma sustentável de garantir a saúde. Então, eu acho que é a conscientização, sabe, mano? É entrar sem consciência e sem orientação. Só entrar, né? Só entrar. Só pensar no eu quero aquilo, mas sem pagar o preço, sabe? Sem ter a consciência de que realmente o corpo precisa se reestruturar. Olha, quando a gente emagrece, inevitavelmente a gente para de comer algumas coisas, algumas vitaminas somem do teu corpo. Some. Né? Simplesmente somem, né? E aí com isso vem depressão, estresse, falta de sono, aí vai tudo. Queda de cabelo. Começa a juntar tudo, né? Como é que você tem que avaliar isso de uma forma profissional e principalmente responsável? De forma individualizada. Aí eu venho falar aqui que a gente depende de um trabalho multidisciplinar para poder estar auxiliando. Uma farmácia de manipulação, uma farmacêutica como eu posso estar auxiliando junto com o médico, com o nutricionista, com os exames, porque pode acontecer. Aí tem pessoas que acabam tendo, quer dizer que todo mundo que vai tomar um jário vai ter anemia? Não, mas se tu tiver uma ingesta menor de algumas vitaminas, pode ser que desenvolva uma anemia. Aí entra o exame para ver como é que tá a B12, como é que tá a B9, como é que tá o ferro, questão de osteopenia também, que a gente vê dificuldade dos pacientes na questão de algumas vitaminas, de ingestão de algumas vitaminas e minerais, boro, zinco, vitamina C, magnésio. Todo mundo adora magnésio. Isto. Agora tá em alta. Isto. Né? E assim, mano, aí tem uma quantidade menor do alimento da refeição. A gente tem também a questão da energia do nosso corpo. Então, assim, começa a ficar fadigado. Por isso que tem que estar bem orientado, sabe? Não simplesmente entrar por entrar. E o tratamento individualizado vem muito agregar nesses sintomas de cada paciente. Como que ele está entrando, em que fase que ele está entrando, no que a gente pode, quais efeitos colaterais, né? O paciente está tendo, no que a gente pode ajudar nesses efeitos colaterais. Cada organismo reage de uma forma. Olha, nesse meu processo de emagrecimento aí, que tá alguns meses, né? E eu entendi o meu corpo, eu sei como eu funciono. Eu preciso emagrecer até um tanto, tenho que dar uma paradinha, porque se eu tentar fazer loucura, eu já sei que não vai acontecer, né? Mas durante umas 2 semanas eu tive uma dor de cabeça terrível. Eu achei que era do processo de emagrecimento. Por isso você tem que prestar atenção. Eu esqueci os meus óculos da minha irmã, e eles têm um grau muito alto agora.
eu coloquei o óculos, acabou a dor de cabeça. Entendi. Eu tava achando que era o processo, eu tava achando que era uma inflamação. E muitas vezes isso, dependendo no caso, você já identificou ali logo em seguida. Mas e paciente que não, eu tô com muita dor de cabeça, que não identifica? É muito legal a gente conhecer o nosso corpo. Poxa. É igual assim, no processo de emagrecimento, no uso das canetas, saber qual alimento faz mal, se realmente vai precisar de ajudas de enzimas digestivas ou não, ou é o hábito do que vai comer. E quando a gente começa a entender o nosso corpo, ele fala pra gente, ele grita. E a gente precisa ouvir e precisa entender. E aí é o que faz a diferença. Eu vou ouvir o intervalo agora, Lê Pandolfo comigo aqui no Papo sobre Saúde, Vida, Escolhas, né? Tá na hora de você mudar a sua. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Aproveite e segue aí, procura Lê Pandolfo, procura a Essência no Instagram, rapidinho a gente já volta. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a Essência nos conecta, Lê Pandolfo nos conecta hoje com a saúde, qualidade de vida, né, cara? Sabe que o Igor te convidou pra vir aqui, mas ele não tava feliz porque era você. É porque você é filha do Alexandre, entendeu? Ele tava cristiumense doente, ele já tava alucinando ali. Ele tava lá na porta me esperando. Não, não é porque ele queria que a lei viesse, não. É a filha do Alexandre. Por causa do teu pai. Ele tava alucinado ali, verdade. Cristiumense. Olha, a gente não conversa muito sobre teu pai, né? A gente conversou muito pouco, na verdade, né? Sobre essa história. Mas você sempre falou que sempre teve muito orgulho, né? Do pai. E ele tinha uma vida saudável, né? Foi uma loucura a vida dele, né, cara? O pai tinha. Ele era saradão, né? Além de, né, ter sido atleta profissional ali, ele tinha um gosto, né, pelo exercício. Então, assim, ele gostava. Se ele não tava batendo uma bolinha ali, ele tava jogando futebol, se não era futebol, ele tava correndo. Então, assim, ele gostava dessa questão do exercício, né? Até tava conversando ontem com a mãe, mano. Eu tô fazendo um check-upzão, que é importante a gente fazer, principalmente as mulheres, né, ali que estão entrando na parte da menopausa, tem um aumento do risco da questão cardíaca, então é bom a gente fazer os exames. Eu tô fazendo uns exames cardíacos, tava conversando com a mãe ainda, né? E o pai, ele não fazia muito tempo que ele tinha feito os exames, assim, lógico. Mas ele não tinha feito a questão cardíaca em si, tá, mano? Mas a gente tava conversando disso, assim, a questão, né, do colesterol e etc. Não tinha nada, assim, mostrando nitidamente. É lógico que aí vem a questão genética, vem outros fatores também, né? E o pai sempre gostou de fazer exercício. Então, assim, 51 anos, uma pessoa que aparentemente, né, estava saudável, mas por isso que a gente fala que a importância de fazer os exames completos, sabe? Cedo demais, muito cedo. Meu Deus do céu, né, cara? Uma dorzinha, uma dor no coração, assim, mas eu falo com um sorriso no rosto, porque eu tenho realmente orgulho de ter sido filha dele, e da pessoa que ele era. Eu conversei e te falei poucas vezes com o teu pai, sempre achei ele maravilhoso, assim, era algumas entrevistas, e foi uma entrevista que eu nunca fiz como eu gostaria, sabe, assim, de entrevista demorada, tal, era sempre participação, era sempre fragmento, tu entende? Eu nunca consegui entrevistá-lo, né? Então, mas falando da vida profissional mesmo ali, né? De tudo, de vida, sabe, do meu jeito, né? Trazia. Sei lá, né? Tu inventa uma história, né? Trazia a vivência um pouco. Mas me diz uma coisa, a gente tava falando de qualidade de vida, de saúde, eu falei do teu pai por causa do Igor aí, que é cristiumense doente aí, nunca vi. Tava mais feliz porque você tava aqui do que pela cada entrevista. Olha só, eu sei que existem muitos novos produtos na área da manipulação, mas não para, né? Não para, e principalmente quando você faz associações, você descobre novas associações e coisas novas vindo. Mas, por exemplo, para perda de massa muscular, tem alguma coisa nova que é a nova queridinha do momento, é perda de massa muscular? Hoje a gente fala bastante da creatina, aí quando a gente traz para manipulação, quando a gente traz para o personalizado, a gente tem um sal disponível da creatina que eu acho excepcional, que é o Clonapur. Então ele já associa a creatina monoidratada, que é a tradicional que a gente utiliza, junto com fosfato e a creatina fosfatada. Então ela já está pronta para produzir ATP. E aí a gente traz o dinamismo do quê? Dos produtos que hoje em dia tem no mercado, só que com mais biodisponibilidade para o nosso corpo. E o que isso significa? Efeito mais rápido. Porque o pessoal quer um efeito mais rápido. A gente, principalmente quem não cuidava antes da saúde, quer começar a cuidar agora, quer ter um efeito diferenciado e quer ter aquele estímulo, né, do resultado mais rápido. E o Clonapur, ele traz resultado no primeiro dia, não só na questão da energia para os nossos músculos, como também para a questão da energia cognitiva, da nossa performance cognitiva, cérebro. Olha só, na pandemia a gente viveu uma febre muito grande pela vitamina D. Você lembra disso? Lembro. Né? Você lembra? Bom,
Melhor do que ninguém, você lembra disso, né? Mas Bastante. a vitamina D era queridinha, todo mundo que consumia 1.000 por semana começou a consumir 10.000 por dia, aquela história e um monte de vitamina D de porcaria, e surgiu de tudo no mercado, né? Já ouvi algumas correntes médicas falando que o excesso de vitamina D pode ser Também um problema. tóxica. E já vi médicos dizendo que não existe isso. Pois tem, e agora? É muita loucura, você não sabe o que acreditar. Tem linhas, né? Tem médicos que acabam utilizando a margem ali, que é acima do 20, que é o que dá nos exames laboratoriais, já está bom. Mas hoje a gente vê pelos estudos que tiveram, muitas pessoas que passaram o Covid sem tantos efeitos colaterais, sem tantos sintomas, que tinham uma vitamina D acima de 50, passaram muito melhor. Tá. Então, assim, hoje em dia foi comprovado que geralmente uma dosagem mais alta de vitamina D, desde que esteja dentro do padrão, porque senão, sim, lembra que eu falei, tudo em excesso faz mal, mano. Querendo ou não, se a gente der uma quantidade muito grande e passar ali, eu não lembro quanto é que tá agora na parte laboratorial, 100 e pouco, não lembro, passar isso com uma vitamina D suplementada sem ter a necessidade, também eu acredito que seja um risco. Como eu falei até do excesso do exercício, que ficou meio confuso, mas eu falei, não, é porque tudo que em excesso, gente, acaba fazendo mal. Por isso que a gente tem que entender o nosso corpo. A gente estava conversando disso no intervalo. Quanto mais a gente conhecer o nosso corpo, a gente ter os profissionais tratando a gente vai conseguir fazer uma manutenção através dos exames e controlar o que realmente faz bem, a quantidade de vitaminas e minerais que faz bem para o nosso corpo. Olha, e vitamina B12 também. A gente tem B12 sozinha não funciona, tem que associar com não sei o quê, mais um monte de história aí que o pessoal também não entende. Quando a gente fala da vitamina D, é importantíssimo ela ser na fórmula lipofílica. Por isso que a gente vê indicação, às vezes, de ser utilizada após uma refeição que tem uma quantidade grande de gordura. A vitamina D. A D. Agora vamos falar da B12. Tá. A B12, para ela ter maior biodisponibilidade no nosso corpo, a gente tem a B12 tradicional, que é a cianocobalamina, e hoje em dia a gente tem a metilcobalamina. Que é a forma ativa, exatamente, que é a forma ativa da B12. Então, assim, muitos pacientes que eu via, né, que acabava se tratando, utilizando a injeção, hoje em dia a gente vê a manutenção feita pelo suplemento manipulado, o sublingual, tendo uma garantia de vitamina B12 de 700, 800, 900, com o sublingual também tendo uma ação imediata muito boa, sendo na forma da metilcobalamina. Então, assim, é outra vitamina extremamente fundamental para nossa saúde. Qual das duas é vinculada diretamente ao estresse e à depressão? Eu sei que as duas têm um papel importante. As duas têm um papel. A B12 a gente vê muita pessoa fadigada, sem ânimo. Então, assim, quando começa a sentir cansaço, por isso que um dos primeiros exames que eles fazem é essa questão da vitamina B12. Mas a D também está envolvida com a saúde como um todo. Eu vi algumas linhas também dizendo que depressão, geralmente quando eles fazem exames em pessoas com depressão, eles têm índices de vitamina no chão, né? Isso. No chão. E aí, muitas vezes, mano, o que o pessoal acaba esquecendo, que a gente também já comentou, é a questão da saúde intestinal, a importância da saúde intestinal para isso. Então, quando a gente fala saúde do nosso intestino, porque ali também tem neurotransmissores que acabam, né, dando a sensação de bem-estar, como também, se ele não estiver funcionando correto, se ele não estiver saudável, ele não vai conseguir fazer o nosso corpo absorver de forma adequada as vitaminas que têm que ser absorvidas, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que manter a saúde intestinal para que através da alimentação a gente consiga ter esses nutrientes. E aí sim, se não conseguir através da alimentação, a gente entra com a suplementação, que também depende de um bom funcionamento intestinal. Tem alguma grande mentira que foi contada aí nos últimos 5 anos no emagrecimento da vida saudável, assim, que tem vindo à tona? É que simplesmente se eu usar uma medicação, por mais forte que ela seja, sem mudança de estilo de vida, eu vou emagrecer. Esquece. Na verdade é uma promessa. Vai emagrecer, mano. Vai perder peso, né? Promessa, vai perder gordura, vai perder massa magra, enfim, na balança vai chegar, vai estar com menos peso. Agora, mas não é saudável. Não é, né? Mas pra onde é que você acha que vai essa história das canetinhas, né? Para onde isso vai evoluir ainda? O que se fala no mercado? Porque eu sei que já tem uma mais poderosa que o Monjaro. Que tá vindo aí. Que é pica, que é tris, não sei o quê, entendeu? Para onde vai isso? Posso falar, mano? Não vai parar. Então, por isso que a gente fala assim, o consumidor mudou. E vai mudar cada vez mais. Não só na área médica, farmacêutica, enfim, na área da saúde, como na área geral também. O pessoal está olhando hoje que o novo status realmente é viver bem.
é viver com mais saúde. Então vão vir outras que vão ser estudadas, que vão ter menos efeitos colaterais, vão ser mais objetivas, vão agir mais na questão do equilíbrio metabólico. A gente também falava bastante de síndromes metabólicas sendo prejudiciais se não controlada para nossa saúde. Então eles vão abranger cada vez mais essas moléculas, esses peptídeos, de uma forma que vai ajudar o nosso corpo a se equilibrar para ter uma garantia, né, uma melhor condição, um melhor terreno para ter mais saúde. Você não tem meio que medo que esse negócio evolua tanto, Ale, que, por exemplo, a pessoa vai se destruir de março a outubro e vai se drogar de outubro, novembro para chegar em dezembro bem? Porque eu acho que o ser humano, ele vai ser, para mim ele é completamente capaz disso. Você entende? Assim, liga o foda-se 7 meses, depois eu me cuido um pouquinho, chegou o verão, depois arrebento de novo. Eu acho que como tem hoje em dia, vai continuar tendo perfis de pessoas que vão achar que realmente é fácil. Mas não é o fácil que vai ser sustentável, Vai entendeu? então dar um ano, vai dar 2, né? Vai ser de cada pessoa. Aí vão aparecendo outras situações que eu acredito que com o conhecimento hoje e com a informação, né, com acesso fácil para todo mundo, o pessoal vai se tornando mais consciente, sabe, mano? Vai começar se a um deu errado, então não vou seguir esse caminho. Eu acredito que tudo tem risco, né? Se a gente fizer de forma descontrolada e não ter consciência. Tá, olha só, tem uma premissa agora que tá rolando, que agora só é gordo que é fudido, que não tem dinheiro. Eu já ouvi falar. Só é gordo hoje, o cara, se você é gordo, você tá quebrado. Mano, eu pisco o olho, às vezes eu fico uma semana sem ver a pessoa, daqui a pouco eu vejo, já tá magra. É loucura, né, cara? E não é só aqui, tá? Cara, a gente comenta com tem uns amigos colegas. O que aconteceu? Cara, é uma loucura, assim. 15 dias mesmo é um negócio absurdo. Mas assim, mano, eu tenho, é engraçado, não é comigo esse processo, mas eu tenho muito orgulho das pessoas, nesse sentido que quando eu vejo que a pessoa, eu tive amigas agora indo comigo na academia nas férias que nunca pensava em ir. Ele vai pra academia, vamos junto. Tava lá no Farol. Você era chata da academia. Não, eu nunca fui chata, eu sempre fui moderada. A minha palavra é equilíbrio, tá, mano? Ou 880 ali no meio, enfim. Mas quando eu vi essas pessoas que estavam emagrecendo tendo essas atitudes, eu te juro, mano, me enche de orgulho, porque é uma coisa que a gente tenta trazer bastante tempo, essa conscientização pro pessoal, que não é só um composto emagrecedor, que muitas vezes é inflamação do corpo, que muitas vezes é a noite mal dormida, que muitas vezes, entendeu? A gente sempre falava disso, né? Sim. E aí eu tenho realmente essa parte do que legal, essa pessoa tá tendo outra consciência. Você falou de noite mal dormida, né? Eu já falei aqui, a gente tava vendo, meu filho com 1 ano, o primeiro ano, e a Débora dormimos muito pouco. E poxa, o reflexo que o sono traz na tua vida é um negócio absurdo, assim. Você um dia mal, ou 2 dias, no terceiro você tá virado, você não consegue nem pensar. E a vida é pauleira, não vai parar pra te dar você que tem que parar realmente pra dormir melhor, digamos assim. Mas com filho pequeno a gente acaba entendendo, né, mano? Dá um abraço aqui, o Filipão tá mandando um abraço. Pô, mano, me quebrou, né, cara? Agora sou obrigado a ter que comprar essa caneta aí. Então, caneta com indicação médica. Né? Vocês não vão inventar qualquer coisa. A gente tá falando que realmente veio pra ajudar nesse processo de emagrecimento. A gente vê que tá muito legal os resultados, mas sempre tendo a orientação para realmente não ter efeitos colaterais e ter o melhor resultado. Olha só, vai chegar algum momento, você acha, da medicina, que você vai conseguir ser gordo e saudável? Mano, Você acha que vai chegar esse momento? Eu acho que não combina, né? Não dá. Não dá. Não é porque eu tenho muito amigo gordinho e eu já fiz isso. Eu já me defendi nesse sentido de dizer, eu tô gordinho, mas eu tô bem. Mas é o bem agora, né, mano? Mas e o depois? O que a obesidade foi classificada? Como querendo ou não, ela tem CID, ela foi classificada doente. Gordo tá bem porque não faz exame, Ale. Eu já menti pra mim, entendeu? E poxa, todo mundo faz isso. É que a obesidade associada a ela tem o processo inflamatório. Então, como hoje pode ser que os exames estejam dando ok, mas como um corpo que vai se manter inflamado não vai adoecer.
alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, pode não ser hoje, E o excesso também magro demais, mesma história, né? Aquela pessoa que tá magro demais. Aí sem tanta massa magra também a gente fala que também é hoje um fator de risco para uma longevidade saudável. Tu quer curtir os teus filhos pulando, tu quer ter autonomia quando tu envelhecer. A gente vê hoje os novos 40, os novos 50, os novos 60, a gente você pega a galera de Hollywood, é até um absurdo. O Tom Cruise. Parece que não envelhece, né? Nossa, a hora que tu falou. A hora que tu falou Hollywood, eu pensei nele na hora. Tom Cruise parece que é mentira, né? Agora, quem envelheceu bem foi a Jennifer Aniston lá. Foi. Ela, cara, não envelhecia, de repente, né? Parece que virou, né, uma chave ali pra ela. E pode ver que eles estão pra mulher é mais problemático, você falou, né? Do a mulher, essa questão do colágeno. Do colágeno, pra mulher é problemático. Tem a questão de alteração hormonal. Hoje, graças a Deus, também tem mais informação sobre climatério, menopausa. Que a menopausa se fala mais, não, a menopausa não é simplesmente quando a gente para de menstruar, um ano depois, que é quando é o diagnóstico, né? Mas sim, o climatério já começa a ter oscilações e esse climatério pode durar, dependendo da mulher, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Sim, tem alguns médicos falando de 5 anos antes. A mulher começa a mudar. Aí a gente não se entende. Agora eu vou puxar um pouquinho pro lado das mulheres, tá? A gente acaba não se entendendo, tá, mano? Foi uma fase que eu passei do ano retrasado pro ano passado, que mesmo com conhecimento eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E aí envolve tudo, envolve a questão da energia física pro dia a dia, a questão da cognição, memória. Mano, eu queria lembrar as palavras e não vinha, sabe? E aquela coisa tava me matando fora. A gente, era um tabu falar, mas libido diminui, a gente começa a ter uma dificuldade na questão da aceitação de como ontem eu conseguia e hoje eu não consigo mais ter essa energia, né? Tanto física e mental. A flacidez, aí a gente começa a envolver várias outras coisas, fora problemas de saúde mais graves, como problemas cardíacos que são aumentados e acelerados. Mas aí você tem uma questão também da mulher de aceitação do próprio corpo, uma questão de uma pressão social em cima dela, uma pressão social de fora e dela, da própria família. Aí você tem a relação com o parceiro, que o parceiro tem que entender isso. Que ele também não entende. E isso eu ouço de bastante mulheres, e até conversando com amigos, homens, já falando para eles no sentido do lado mais, né, profissional, falando para entender essa fase que a mulher tá. Ali, mas eu achava que era da cabeça. Não é da cabeça. As oscilações hormonais acabam causando isso. As pessoas muitas vezes, como eu falei agora, acaba tendo a questão da diminuição a perda de colágeno, aumento da gordurinha abdominal, enfim, mas não é isso que a grande parte das mulheres reclamam, é mais a questão de não se entender aquele momento que ela tá, porque até então ela estava produtiva, até então ela tinha energia, até então a libido dela estava ok. O que tá acontecendo comigo? Um processo meio que de depressão sem entender direito. E aí, quando eu falei que eu sou a favor realmente dessa questão da modulação, né, individualizada, da questão hormonal, se tiver que realmente repor e se puder, né, porque aí vai ser avaliado junto ao médico, é essencial, porque assim, quando a gente traz o equilíbrio de volta para essa mulher, ela volta a viver. Porque hoje a vida nos pede isso. Hoje não somos a gente não se entregou, porque antigamente a mulherada ficava mais em casa, não tinha tanta vida ativa no trabalho, e hoje a gente não quer perder isso, sabe, mano? Só que o nosso corpo, ele sente. E aí a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas mulheres. Mas o que você tem que falar pro parceiro dela, pro homem dela entender isso, sabe assim? Porque você tem que conversar com o homem. Se o homem não entender essa fase, né? Por mais que ele diga que entende, ele não passa. Ele não passa. Ele acha que é da cabeça. E aí, pro meu marido eu mandava aqueles videozinhos, né? É da cabeça. Vai lendo aí. Mas aí a gente consegue conversar de uma outra forma nesse sentido, principalmente com outras pessoas. Eu falo para ter um olhar diferenciado para a mulher, para sentar e conversar. O que está acontecendo? E aí ela vai começar a se abrir, porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, que aquilo vai passar, entendeu? A gente acaba não querendo se abrir. Vai passar, né? Não, e aí aquela mulher que tem um perfil de, né, não, sou forte, eu vou aguentar, eu vou passar por isso. E muitas vezes é fazer o caminho contrário, ele perguntar para ela, tá acontecendo alguma coisa? O que tu tá sentindo que não sentia antes? E aí orientar, né, puxar a mulher, eu te entendo, calma, vai passar, procura ajuda. Dica pros homens, tá? Se vocês querem viver melhor em casa. Tá, olha só, você sempre traz produtos maravilhosos aqui no final das entrevistas. O que você tem agora? O que é o Bambambam queridinho, do momento? Eu vou ficar na linha de saúde muscular, isso é assim, saúde muscular, Clonapur, que eu falei da creatina, Pepti Strong,
questão de síntese proteica, quando a gente quer crescer o músculo mais rápido, não precisar ir pro suquinho. Se não tiver necessidade de ir pro suquinho, vamos pro Pepti Strong, que é outro Pepsi Strong. Pepti Strong é outro inovador. Vamos falar de saúde intestinal, inflamação do intestino, fundamental para nossa saúde. A gente tem desde os lactobacilos, como a gente também tem ativos que vão ajudar a diminuir a inflamação, tá? Falem comigo qualquer coisa nessa parte, como farmacêutico eu posso auxiliar ou indicar os melhores profissionais aqui da nossa região também para estar alinhado junto. Tá, e antes procure sempre um médico, né? Você falou, não, os profissionais, médico, né? Isto, exatamente. Emagrecedores, mano, vamos falar desse efeito que tu começou lá no começo, efeito rebote. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas porque utilizam um sintético. Hoje tem estimulantes natural de GLP-1. Então tem a Kermat, tem alguns outros, Slim Pro também é maravilhoso, que estimula GLP-1, Biomância, Quermância também. Nesse sentido dá pra gente entrar, tá? No reganho de peso para fazer a garantia do processo do emagrecimento. Tá, me diz um negócio, como é que está o negócio pro Brasil? Você vendia pro Brasil todo? Continua vendendo no Brasil inteiro? Continua vendendo pro Brasil inteiro. E pra fora também. Pra fora também? Só agora que eu falei alguns pacientes dos Estados Unidos que aí teve aqueles probleminhas ali, Brasil e Estados Unidos, tem algumas coisas que deu uma seguradinha, pena, que a gente tinha bastante. Porque o produto não pode ser mandado para lá? Depende do produto. Lá a regulação deles é diferente, mudou né? um pouquinho assim depois dos atritos. De pirona lá não pode, né? Nos Estados Unidos é muito louco. Né? Tem umas coisas na farmácia que você... Mas o restante do mundo inteiro a gente encaminha, manda pelo correio, manda pela... Não, a gente faz a documentação tudo certinho que precisa ser feito. Você tem que mandar receita, laudo, umas 3 páginas preenchidas dependendo do fármaco. E como a manipulação traz o dinamismo de associar um fármaco com outro, então às vezes cada fármaco tem uma especificação, a gente tem que preencher os documentos todos certinhos. Em inglês, né? Em inglês. Em inglês, exatamente. Não é nada em português, né? Ale, não dá tempo para mais nada, para te agradecer, assim, maravilhoso. @ qual é o Instagram? @a Essência Farmácia, esse é o nosso, segue lá, sempre tem as novidades. E eu vou passar o meu também, mano, porque a gente falou de tanta coisa hoje aqui, mas se identificaram com essa questão, se está usando canetinha ou não, se começou a usar, se quiser me procurar ali, pode adicionar Ale Pandócio. Bom demais. Ale Pandócio comigo aqui, a Essência, falando sobre vida, qualidade, saúde e muito mais, né? E não esqueça de uma coisa, nesse programa, relaxados ou não, gordinhos ou não, somos todos humanos.